Desde as nossas primeiras aulas, a gente vem falando sobre como a arte ela é uma representação daquilo que a gente quer expressar, dos nossos sentimentos, das nossas ideias, e isso vai estar associado a dois pontos, né? Tipo, ou o nosso ponto, o ponto de vista de quem está consumindo a arte, ou o ponto de vista do artista, né? De quem está querendo se expressar através da sua arte. Quando a gente fala em arte, ponto de se expressar, de criação, então, automaticamente a gente é levado a pensar nas pinturas, né? Ou esculturas, mas principalmente nas pinturas, nas artes plásticas. E é relacionado sempre, ou pelo menos a maioria das vezes, a um período de produção das artes plásticas ou um conjunto de características, né, de traços no desenvolvimento daquelas artes plásticas que as escolas artísticas elas se desenvolvem. Eu falo escolas artísticas dos períodos de produção artístico. Renascimento, como a gente já viu aqui, Barroco e por aí vai. O tema de hoje, né, ele é entendido ou às vezes até confundido como um conjunto de técnicas, porém também é uma escola de arte, também é uma junção aí de características e, por que não, também vai influenciar outras escolas de arte que já existem e dentro de alguns movimentos ele funciona assim como um grupo de características, né, de produção de arte. Eu estou falando da arte abstrata, né, esse tipo de arte que se abre aí para uma maior interpretação, deixa quem está consumindo esse tipo de arte mais livre para interpretar aquilo que está vendo. Então vamos falar primeiro sobre as características do que é a arte, a produção de arte nas artes plásticas, o que é a produção de arte abstrata. Os desenhos da arte abstrata, né, as obras na arte abstrata, elas não seguem uma tendência tradicional. Não existe a obrigatoriedade de representar aí uma imagem com figuras ou com objetos, com formas que sejam normalmente entendidas por nós, né? Dentro desse movimento, o artista ele fica livre para brincar com linhas, com formas, com cores, com o uso da luz ou com a ausência da luz, e para criar a imagem que ele quer passar. A única coisa que tem importância suprema aqui é a expressão do sentimento do artista. De todos os artistas que fizeram parte desse tipo de produção, da arte abstrata, quem vai se destacar sem sombra de dúvidas é o alemão Kandinsky. Kandinsky, ele viveu em Moscou, foi formado em Direito e demorou um pouco a entrar na produção de artes, né? Apenas em 1903, quando ele já tinha mais de 30 anos, ele vai criar sua primeira fase ali de pinturas, que tem características muito parecidas ou totalmente voltadas, se a gente for analisar aí, para o movimento do impressionismo, né? Essa primeira imagem aí de um menino montando um cavalo é da primeira fase da obra de Kandinsky. Porém, na sua segunda fase, ainda em 1913, Kandinsky já muda totalmente o padrão das suas cores e na década de 20 e década de 30 vão se seguindo temas diferentes, formas diferentes e traços diferentes dentro das obras de Kandinsky. Um exemplo desse tipo de arte, né, da arte abstrata, classificada como arte abstrata geométrica, que é quando vai ver essa confluência aí de características da arte abstrata relacionada a outras escolas artísticas, como no cubismo, por exemplo, vai ser um estudo sobre a sequência do uso de cores, da incidência de luz na imagem, que vai levar todas as formas, todas as imagens que são criadas, todas as obras que são criadas, a serem formadas apenas por formas que lembram, que são, né, figuras geométricas. Então, esse tipo de arte abstrata, ele é um pouco mais, a característica dele é um pouco mais rígida, ele segue padrões na sua produção. Num modo geral, ele acaba criando imagens que a gente direciona bem o que elas representam. Nesse tipo de arte abstrata, não há a necessidade de representar a imagem, né, a figura que vai ser representada, por exemplo, um homem, ou um animal, ou uma cidade, com as formas que realmente essas figuras teriam na nossa observação da natureza.
porém são formas que a gente consegue nitidamente reconhecer a que forma o artista está se dirigindo. Por exemplo, quando a gente pega para analisar algumas obras de Pablo Picasso, a gente não enxerga dele desenhado ali a figura humana, mas a gente consegue entender que ele está se referindo à figura humana em alguns quadros. O que não vai acontecer na outra forma de representação da arte abstrata. Eu vou falar agora da arte abstrata lírica. Quando a gente fala aí dessa liberdade para representar seus sentimentos, aquilo que você pensa, como enxerga o mundo, um momento ou uma sensação que passou ali pelo artista na hora de produzir arte. Normalmente, quando eu falo em arte abstrata, a gente, mesmo sem ter conhecimento de arte abstrata, de características de arte abstrata, geralmente vai pensar esse tipo de arte que eu vou falar agora, a arte abstrata lírica. O que é arte abstrata lírica? Nesse tipo de produção da arte abstrata, o artista ele fica muito mais livre para desenvolver formas. Então, quando a gente vê aquela confluência, às vezes, de cores, né, de sombras em cima de algumas cores aí, e um artista ele quer representar, às vezes, alegria, e a gente que vai consumir arte, às vezes, enxerga, sei lá, angústia no quadro. Esse tipo de arte abstrata, né, a arte abstrata lírica, é nesse tipo de arte abstrata, nesse tipo de produção de arte abstrata, que a gente consegue ter essa confusão de sentimentos, de interpretações maior. O que não é ruim, porque essa arte, esse tipo de produção de arte está aí para isso, né, para fazer as pessoas interpretarem ou sentirem aquela obra de arte específica de uma forma sua, uma forma única, né? Para a grande maioria dos artistas, o que vai valer na produção da arte abstrata, das artes plásticas abstratas, é que o contato com o povo, com quem vai ver depois, isso vale mais do que, às vezes, a sensação do artista no momento em que ele está criando a arte. Muitos artistas defendem a ideia de que a inspiração ela é única. O artista sente aquela inspiração naquele momento e depois, se ele pensar nas mesmas coisas que ele pensou na hora de produzir aquela obra de arte, ele vai produzir algo totalmente diferente. Porque o momento da inspiração é outro, né? Então, para um artista, às vezes, o momento de inspiração, quando ele desenvolve uma tela, estou falando de artistas que desenvolvem obras de arte relacionadas à arte abstrata, o que move ele a criar uma tela naquele momento, muito provavelmente não é a mesma coisa que vai estar movendo a gente, ou você, que está consumindo a mesma obra de arte que ele produziu. Quando ele pensou, sei lá, no peso que a guerra tem sobre a humanidade. E ele cria um quadro ali, com todo esse drama, com todo esse peso, com toda essa consciência. Você, quando vai consumir arte, às vezes pode estar pensando numa música que você gosta e acabou de ouvir, e automaticamente você vai associar aquela jogada de cores e formas à música que você gosta tanto e acabou de ouvir. São universos totalmente diferentes. E é essa toda a graça de entrar em contato com esse tipo de arte. Vou bater mais uma vez aqui numa tecla que eu venho sempre chamando a atenção de vocês. Consumam arte. Prestem atenção nas obras de arte, prestem atenção em todos os tipos de manifestação artística. Desde esses movimentos que são escolas, épocas, eras artísticas, que a gente às vezes usa para estudar e entender todo um contexto histórico de uma determinada época, seja as obras de arte que são contemporâneas e que às vezes a gente passa por elas e não presta atenção. E eu estou falando desde uma tela, né, que é uma obra de arte mais clássica, assim, da forma que a gente reconhece, como essa tela que está aqui atrás de mim, há um grafite que a gente passa na rua, uma estátua, uma estatueta, né, de artesanato que a gente acaba passando, às vezes acaba comprando e colocando ali no canto de uma estante para decorar a casa. A arte, ela inspira a gente, às vezes mesmo sem a gente perceber, a produzir coisas novas, a pensar sobre coisas que nós pensamos no dia a dia, mas de formas diferentes. A arte inspira, a arte movimenta a gente. Então entre em contato com a arte. Né? Esse é a grande mensagem que eu sempre tento passar para vocês, mas agora falando de arte abstrata, eu falo mais ainda. Eu vou deixar aqui algumas telas, né? Ao longo do vídeo vocês já viram algumas telas, mas eu vou deixar aqui algumas telas no finalzinho desse vídeo, antes de uma sequência com duas questões,
Prestem atenção, muita atenção, na próxima imagem que vai aparecer para vocês na tela. E depois de vocês prestarem atenção, observem a imagem, as cores. Observem também as características de linhas e como os desenhos eles se complementam. E aí eu vou dizer para vocês também, antes de a gente encerrar, que ambas as obras, a primeira obra que tem um fundo claro, a gente já viu aparecer mais cedo no vídeo, essa segunda obra com fundo escuro agora, a gente está vendo pela primeira vez. Ambas as obras são de Kandinsky, são de épocas, de fases diferentes da produção de Kandinsky.